vídeo de hoje eu quero falar com você sobre um assunto que é muito falado, que é muito empregado, mas que na verdade nos últimos tempos tem se gerado muita distorção em relação a isso. Eu quero falar com você sobre a produtividade, sobre a improdutividade, sobre a procrastinação, sobre por que a gente não consegue ser tão produtivo assim, por que eu não consigo fazer aquilo que precisa ser feito, por que eu não sou efetivo, por que não dá certo pra mim, por que eu não consigo seguir esse passo a passo, por que essa regra, essa estratégia. Eu quero falar sobre isso e eu quero trazer uma percepção diferente pra você, que talvez você não tenha ainda olhado dessa forma, que talvez você ainda não tenha olhado desse ângulo para esse assunto tão relevante, tão importante e também tão incompreendido, para falar bem a verdade. Então, se você sente que você não é tão produtivo assim, se você sente que você gostaria de usar melhor o seu tempo, os seus dias, se você gostaria de ter uma rotina mais equilibrada, mais alinhada, se você realmente sente que você poderia ver algo melhor do que você vive, fica aqui nesse vídeo até o final que você vai conseguir entender sob uma ótica diferente essa situação da produtividade, da rotina, dos hábitos, da disciplina, da constância. Enfim, eu vou trazer um compilado de assuntos aqui pra explicar pra você por que muitas vezes a gente não está sendo efetivo, produtivo dentro da nossa própria vida. E se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Carla, esse aqui é o meu canal e aqui você vai encontrar um aglomerado de conteúdos necessários pro seu desenvolvimento, pro alinhamento da sua rotina, pro seu propósito, enfim. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, eu peço para que você já se inscreva, é só um cliquezinho aqui no botão abaixo, não vai te custar nada. E esse pequeno cliquezinho que você vai dar no botão abaixo vai me ajudar demais, vai contribuir muito pro crescimento do canal. Eu vou ficar muito feliz e muito grata com a sua inscrição. E também, se você gosta dos meus conteúdos, se você gosta dos assuntos que eu trago aqui, é uma forma de você retribuir, de você me agradecer, se inscrevendo aqui no canal. E também assim você não vai perder nenhum conteúdo que eu trago aqui pra você todas as semanas. Bom, sem mais delongas, vamos ao assunto. Talvez você já tenha se perguntado em alguns momentos da sua vida, né? O que eu preciso fazer para ser mais produtiva, para usar melhor o meu dia, para ser mais efetivo, para ser mais resolutivo, para que eu de fato consiga ter mais disciplina, mais foco, mais constância. Eu tenho certeza que essas perguntas já permearam aí a sua mente em algum momento, porque é completamente normal. A gente se faz mesmo esses questionamentos ao longo da vida. E por que a gente se faz esses questionamentos? Normalmente quando a gente não está satisfeita com a vida que a gente está vivendo, com a rotina que a gente tem, com os hábitos que a gente tem. Quando a gente percebe que a gente poderia melhorar, que a gente poderia ter hábitos melhores, que a gente poderia ser mais produtivo, que a gente poderia sim usar melhor, aproveitar mais os nossos dias. E eu quero aproveitar o ensejo para falar sobre esse conceito de produtividade que vem sendo disseminado por aí. Porque as pessoas vêm falando tanto sobre produtividade, sobre fazer, sobre executar, sobre ação. Tem se falado tanto sobre isso que, de certa forma, a gente parou de olhar para os pontos mais importantes e a gente começou a olhar simplesmente para o fato de estar sempre ocupada, sempre fazendo alguma coisa. E se você me acompanha aqui, você já sabe, porque eu já falei em outros vídeos, que a produtividade não tem nada a ver com a ocupação. Você ser uma pessoa produtiva não está relacionado com você ser uma pessoa que está sempre com a agenda cheia, que está sempre ocupada, que nunca tem tempo para nada. Muito pelo contrário. A produtividade é justamente você conseguir manejar os seus dias, manejar o seu tempo para que você sim tenha tempo disponível para descanso, para lazer, para família, para fazer alguma coisa que você queira, que você precise, enfim. A sua rotina vai ser muito mais ordenada quando você está sendo efetiva e produtiva, porque você vai conseguir organizar, gerenciar muito melhor o seu tempo e as suas atividades. E por que não é positivo essa ideia da gente ficar o tempo todo estando ocupado, o tempo todo fazendo um monte de coisa, o tempo todo correndo atrás de algo, apagando incêndios? Porque no meio de tudo isso a gente vai acabar se perdendo, a gente vai acabar deixando muitas coisas essenciais e importantes para depois. Porque se a gente pensa que a gente precisa estar sempre ocupada para ser produtiva, a gente vai deixar coisas essenciais para depois, porque o que está instalado para nós é que a gente não pode parar, a gente não pode descansar, a gente não pode dormir, a gente não pode ter tempo de qualidade com a nossa família, a gente não pode fazer nada que não seja estar ali fazendo algo relacionado ao nosso trabalho, relacionado à nossa vida profissional, enfim, se a gente não estiver executando algum projeto, alguma coisa. E isso vai sendo instalado na nossa vida e aos poucos a gente vai seguindo esse padrão, a gente vai ficando desgastada, a gente vai ficando estressada, cansada, ansiosa, e aí os problemas começam a surgir. Aí a gente começa a perceber
quanta consequência está surgindo na nossa vida por esse excesso, né, de produtividade, por essa ideia que nos é repassada, né, de produtividade, que na verdade está bem distorcida. Porque aí para pra pensar um pouquinho. Não tem sentido eu estar ocupada todos os dias da semana, o dia inteiro, mas ao mesmo tempo eu tenho a impressão de que eu não estou fazendo nada. Eu tenho a impressão de que eu estou ali andando em círculos, que eu não saio do lugar, que eu não consigo fazer o que realmente eu precisava fazer, porque eu tô sempre cheio de coisas, tô sempre com a agenda lotada. Não faz muito sentido, né? Porque se você realmente fosse produtiva, você teria uma organização diferente dessa agenda, você teria mais tempo e você teria outras atividades importantes que você não abriria mão. O grande ponto é que a gente começou a olhar para todos os assuntos basicamente da nossa vida de forma muito superficial. A gente não aprofunda, a gente não compreende de fato os assuntos importantes. E aí a gente segue só replicando fórmulas, estratégias, pensando que isso vai nos trazer algum resultado. E ao longo da minha jornada, do meu processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de estudo, pesquisa, de busca, eu identifiquei que existem duas coisas que a gente precisa necessariamente entender, compreender, acessar na nossa vida para que a gente consiga alinhar todos os outros aspectos, para que todas as outras coisas fluam com mais naturalidade, para que todas as coisas aconteçam de uma forma mais leve, para que a gente pare de ter que estar sempre forçando, sempre na base da força, da luta. A gente precisa entender esses dois fatores para que a nossa vida tenha sentido, para que a nossa vida seja satisfatória e para que a gente consiga assim desfrutar do melhor, da produtividade, da constância, da disciplina, do foco, enfim, que a gente consiga usar todas as nossas capacidades e dar o nosso melhor. E esses dois aspectos são a nossa identidade e o nosso propósito. A gente precisa necessariamente entender sobre esses dois aspectos para que a gente possa estruturar, alinhar a nossa vida. Se a gente não sabe a nossa verdadeira identidade, se a gente não sabe exatamente quem nós somos, se a gente não sabe exatamente as nossas facilidades, as nossas habilidades, se a gente não sabe exatamente o que a gente deseja, quais os nossos objetivos, quais as nossas crenças, quais as nossas amarras, os nossos medos, enfim, conhecer a nós mesmos sem todas essas camadas de crenças, de condicionamentos que foram inseridas em nós ao longo da nossa vida. Sem a gente saber quem a gente é, não vai ter como a gente saber o nosso propósito também. E sem saber essas duas coisas, a gente vai ficar assim, perdido dentro da nossa própria vida, a gente vai ficar andando em círculo, a gente vai ficar dando murro em ponta de faca e a gente não vai conseguir sair do lugar, a gente vai estar sempre ocupado, a gente não vai ser produtiva, ou até mesmo a gente vai estar sempre ocupado, a gente vai até pensar que é produtiva, a gente vai ganhar muito dinheiro, mas no final das contas nada vai fazer sentido e ainda vai ter uma sensação de falta, de incompletude, porque sem esses dois aspectos, sem saber a verdadeira identidade, sem saber qual é o seu propósito, a sua missão, qual é o seu porquê, sem saber isso, tudo à nossa volta fica muito vago, muito sem sentido. Então, uma vez que a gente sabe quem a gente é e a gente vai se desenvolvendo, vai descobrindo coisas sobre nós mesmos, a gente vai conseguir entender, identificar e alinhar a nossa vida para o nosso propósito. E aí, quando a gente junta essas duas coisas, que tudo começa a se organizar, que tudo começa a fluir, que a gente começa a compreender a nossa vida, que a gente começa a compreender qual é o nosso papel, que a gente começa a alinhar de fato todos os pilares fundamentais da nossa vida, para ter uma vida equilibrada, produtiva, saudável, efetiva e que realmente faça sentido para mim, seja satisfatória. Então, o que eu quero dizer aqui? É que muitas vezes a gente fica muito, mas muito preso nessa questão, nessa ideia, né, de produtividade, nesse conceito de fazer, nesse conceito de ter disciplina, nesse conceito de ter foco, constância, de ser produtivo, de fazer o que precisa ser feito. A gente se prende a isso. Afinal de contas, todo mundo quer ter essa disciplina, ter esse foco, fazer o que precisa ser feito. Só que o grande ponto é que a gente não vai conseguir ter todas essas características, ter todos esses aspectos presentes, vivos na nossa vida, se a gente não sabe quem a gente é e se a gente não sabe qual é o nosso propósito ou se a gente está desviado do nosso propósito. Por quê?
O foco, a disciplina, a constância, a produtividade, tudo isso vai entrar dentro de um combo que vai fazer muito sentido quando você conseguir alinhar a sua identidade e o seu propósito, porque aí você vai entender que existe algo que você precisa fazer, que você quer muito realizar na sua vida, e você vai sim automaticamente ganhar como bônus muito mais foco, muito mais produtividade, muito mais constância, muito mais motivação para fazer alguma coisa, porque você entendeu primeiramente quem você é em essência e você também entendeu qual é a sua missão, por que você deve fazer alguma coisa, por que você vai estar ali fazendo aquilo, e vai fazer muito sentido para você. Então as coisas vão começar a se alinhar na sua vida, definitivamente. E é por isso que muitas vezes a gente não consegue ser produtiva e efetiva, porque a gente está forçando algo que não é natural. Muitas vezes algo que nem sequer é nosso. E aí é claro que isso vai ficar muito mais difícil, o nosso processo vai ficar muito mais pesado, muito mais desgastante, muito mais estressante, porque a gente está tentando forçar um caminho que não é nosso. A gente está tentando pular uma janela que não é nossa, sendo que se a gente olhasse para o outro lado, a gente iria perceber que existe um portal gigantesco aberto para a gente simplesmente passar e as coisas começarem a se reorganizar de uma forma mais leve. Só que para isso a gente precisa entender esses dois aspectos e a gente precisa mergulhar profundamente em nós mesmos. A gente precisa entender com mais profundidade sobre tudo isso para que a gente possa, talvez, olhar para esse outro lado e enxergar esse portal que está aberto e parar de tentar abrir, arrombar essa janela que a gente está tentando e que a gente não está conseguindo, e a gente está cansada, desgastada, estressada e não está conseguindo aquilo que a gente realmente deseja. Então são esses dois aspectos relacionados à produtividade que eu considero essencial e que eu tenho certeza que uma vez que você conseguir entender sobre esses dois fatores, a sua produtividade, a sua constância, tudo isso vai ser transformado na sua vida de uma forma extraordinária que você nunca nem imaginou. Mas é claro que não são todas as pessoas que estão dispostas a percorrer esse caminho, justamente porque ele não é um caminho mais simples. Ele não é o caminho de uma técnica pronta, não é o caminho de uma estratégia para você seguir um passo a passo, não é uma receita de bolo. Você é um ser único e individual, então você vai precisar descobrir a sua identidade e você vai precisar descobrir o seu porquê, o seu propósito, os motivos pelos quais você é do jeito que você é, os motivos pelos quais você tem essas facilidades, essas habilidades, enfim, você tem que ir montando as peças, mas depois tudo começa a fazer muito mais sentido, tudo começa a fluir de uma forma muito mais natural. Fala aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre isso, porque eu sei que pode ser um pouco polêmico esse assunto. Me fala se você já tinha pensado sobre isso, se faz sentido pra você, que eu vou ficar muito feliz em ler o seu comentário. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui também pra me sinalizar. Se você não se inscreveu ainda no canal, aproveita e já se inscreve, que é muito importante. Se esse assunto foi relevante pra você, se você teve algum insight, algum ensinamento aqui, compartilha com alguma pessoa especial para que ela também tenha acesso a esse conteúdo e que possa também contribuir para a vida dela. Muito obrigada pela sua atenção e eu vou te esperar no nosso próximo vídeo.